Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ABCD ESG Sustentabilidade. Hoje comigo, a Zara Bulgari Carrano, CEO da D11. Seja muito bem-vinda, Zara. Obrigada. O que a gente vai falar hoje? Conta pra gente o que é a D11 no mercado. Bem, a D11 é um movimento social. Ela começou agora na pandemia, 2020, onde foi um momento que todos pararam, né? Inclusive aquela rotina, né, muito grande. A minha vida era sempre muito atribulada, de muito trabalho, os eventos. E quando todo mundo ficou em casa, veio a reflexão, né? Eu tive uma infância muito difícil, sempre pensei por que... Daí na pandemia eu consegui parar e falar por que será que tudo isso veio comigo. E eu e meu marido começamos a refletir muito e eu quis através de... Assim, a gente começou a estudar muitas coisas, eu comecei a me aproximar também de lares, fazer a parte de voluntariado, e a D11 surgiu para poder fazer essa parte social, né? Então, começou na pandemia. Então, o S do social está muito em evidência com relação à iniciativa que é louvável e admirável de vocês, né? Qual é esse impacto em cadeia positivo que a gente olha nesse sentido social que a D11 desenvolve? O que é que a gente pode ver como mudança, transformação desse meio social? Sim, em primeiro lugar, nós temos 3 pilares, né? A D11, ela faz toda a parte do acolhimento. Nós acolhemos pessoas em estado vulnerável, né? Nós trabalhamos a parte da capacitação muito forte, que é o nosso segundo pilar. Então, primeiro, pessoas. O segundo é a capacitação de extrema qualidade. E a terceira, que faz toda a diferença, que é o verdadeiro impacto, é a empregabilidade, né? Porque hoje em dia, fazer essa transformação é dar dignidade. Então, no nosso ponto de vista, eu falo nosso porque da D11 em si, né, porque é muito mais do que eu, é todo um movimento social, é justamente trazer essa dignidade para as famílias, porque você capacita uma pessoa, mas essa pessoa ela traz emprego, ela traz confiança, ela traz uma outra expectativa para aquela família crescer. É muito mais que o impacto econômico, que é necessário, mas Sim. é realmente impacto humano, no Sim. sentido de te dar apoio, de te dar realmente ferramentas que vão te levar a um outro, não só patamar de consciência, mas também, né, de consciência cidadã, de o que eu sou no mundo, o que eu tô aqui para fazer e de autovalorização também, né, Também, Zara? é toda essa parte do acolhimento, porque muitas vezes outros movimentos, ONGs, elas podem até oferecer capacitações, mas elas não transformam as vidas. Eu falo que essa transformação de vida, ela é interna, né? Então, isso a gente traz muito no nosso acolhimento. Eles se sentem realmente valorizados e acreditam neles para poder fazer a diferença no mundo, vamos dizer assim. Olhando para o processo do recrutamento até essa parte mesmo da capacitação e lançamento no mercado, como é que funciona? Qual tipo de curso é oferecido? Como ele é oferecido? Tá, vamos lá. Primeiro passo, né, é chegar a essas pessoas, as comunidades. Né? Hoje nós temos parceiros. Né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós entramos dentro da favela da Rocinha através da Pedrinho Social, que é uma ONG que já atua lá há mais de 30 anos. Então, através deles, nós conseguimos chegar na comunidade, né? Através dos WhatsApps, como que fala? Dos meios de comunicação. Apresentamos o nosso projeto e eles vieram até nós. Então, é a primeira parte, né? Primeiro passo, é chegar nas pessoas. Depois nós fazemos entrevista, porque também não é para qualquer pessoa. Elas realmente, como é um curso gratuito, elas precisam ter muita vontade. E é intenso, né? São 2 dias onde as pessoas ficam full time ali, elas ficam 18 horas, né? De manhã chega para o café, mas fica muitas e muitas horas estudando, aprendendo. Tem a parte também que é mais, como que eu falo? É a parte que você aprende no dia a dia. Mais prática. Prática, é a palavra. Tem a parte prática e também teórica, mas tem que se dedicar. Então, nessa entrevista, a gente já faz uma seleção, né? E depois
que eles já estão capacitados. A gente faz a parte do currículo, a gente ajuda, porque muitas vezes eles não têm computador, eles não conseguem, não sabem direito o que escrever também. Então a gente cuida dessa parte e depois manda para os nossos parceiros. Nós temos bastante parceiros dentro da área de hotelaria, de bares e restaurantes, onde a gente já faz esse envio dos currículos e tudo mais. E o acompanhamento, a gente faz o acompanhamento também. Que é importante, né? O monitoramento ali para ver se está tudo indo bem, se realmente permanece essa vaga. Setor de serviços, então, é o principal contratante da formação do curso de vocês. Sim, hoje em dia, sim, é a rede de hotelaria, né? São os hotéis e também essa parte de buffets para... hoje em dia tem muitos buffets de casamento, tem essa parte mais freelancer, né? Mas para contratar mesmo, carteira assinada, que é como a gente gosta, é a rede de hotelaria. Que interessante, é um curso que não demanda muito do tempo, né? Não. Ou seja, 18 horas que são 18 horas que você citou, não é? Sim. E já se lança no mercado pós essa experiência teórica e prática, ou seja, traz essa agilidade, porque realmente quem tem necessidade tem pressa e nada melhor do que ser bem atendido nesse sentido, né? De alicerce, de suporte para a entrada. É isso mesmo. Que legal. Agora, com relação a essa questão, não só de a rede que emprega, mas do olhar sobre o pilar de sustentabilidade, por exemplo, qual a ligação que a gente pode fazer sobre as pessoas que se formam na D11, que tem essa entrada no mercado de trabalho, enfim, a rede de impacto também nesse sentido, Zara? Eu vou te falar que elas chegam dentro dos nossos cursos com uma cabeça muito mais crua, né? Então, toda essa parte de sustentabilidade, essa parte dos pilares mesmo, de como deve se proceder, né? Nós até eu estava até conversando isso há pouco tempo com uma pessoa que já trabalha na rede de hotelaria, falou que os nossos alunos, eles têm uma outra visão, porque, inclusive nessa parte de responsabilidade social, né? Porque eles, muitas vezes, como nós criamos a base, geralmente a base não é feita. Os hotéis, eles, por exemplo, eles precisam... Eu falo a base porque, assim, quando você contrata alguém que já fez uma faculdade, ele já entra no nível superior. Para você ser garçom, não existe uma faculdade de garçom. É diferente, né? Então, existe uma faculdade, nós damos cursos também de auxiliar de cozinha. Então, existe gastronomia, faculdade de gastronomia, mas para auxiliar de garçom, os nossos cursos, eles ajudam muito nesse ponto. Né? Então, eles já entram com um outro olhar, eles já entram com uma visão muito mais social, muito mais de respeito nessa parte toda da sustentabilidade. Claro, você já entra com um entendimento maior sobre esses enquadramentos, né? Quem sabe pensando e sabendo esses processos de reciclagem, toda a consciência também ligado ao setor, seja de hotelaria ou de restaurantes que se preocupam com o bem-estar da comunidade, né? Exatamente. E nós trabalhamos muito essa parte quando a gente fala de sustentabilidade, é o entorno, é a comunidade em si. Né? Então, se você dá uma chance para a própria comunidade crescer, você está trabalhando a sustentabilidade dentro da própria comunidade. Muito né? importante, sim, claro. Olhando para a governança, vamos lá, porque é muito importante também esse pilar no sentido de como a liderança lidera pelo exemplo. E eu gostaria de ouvir como foi esse processo e como é esse processo para você como CEO da D11. Certo. Como eu falei, eu comecei a D11 através da minha própria vida, né? Eu fui uma jovem vulnerável, mas que tive uma chance, porque a minha vulnerabilidade foi diferente, né? Eu perdi meus pais muito jovem. Depois eu fui morar com os meus avós e eles também faleceram. Então, em 10 anos, eu tive grandes perdas. Eu perdi minha família inteira. Né? Então, quando eu falo da minha vulnerabilidade, ela é muito mais afetiva do que porque existem várias, né? Do que mais financeira, assim, de você ter nascido num lugar muito simples e tudo mais. E quando eu fui para o Rio, eu nasci em Minas Gerais. Eu fui para o Rio, por isso que eu tenho tanto carinho. Eu falo da Rocinha, foi porque a minha tia, ela me deu essa mão, né? E foi tudo que começou a fazer essa mudança. Consegui estudar, trabalhar, sempre fui muito dedicada, né? E a D11, quando você fala dessa parte da governança, é uma coisa muito interessante, porque
eu já trabalhava com eventos, eu sou formada em gastronomia, tá? É a minha segunda formação, primeiro eu fiz publicidade, depois eu fiz gastronomia. E ela começou porque eu falei assim, o que mais pode agregar do que a área de gastronomia, essa área de hospitalidade, né? Então eu via como um crescimento muito grande, né? E a D11, ela começou há 2 anos e meio atrás. Eu não tinha intenção, assim, né? Eu não sabia o que ia acontecer, né? Mas hoje, eu não sei se eu estou enrolando, tá? Não, se é esse lado. Gratidão por você compartilhar a sua história aqui. Inspiração também para demais pessoas, porque você sentiu na pele algo que hoje você difunde para pessoas que, em qualquer nível de vulnerabilidade ou necessidade, são atendidas pela D11. Exatamente. Que legal, então, assim, quando nós optamos em fazer essa parte da D11 para a gastronomia, porque eu não sabia, assim, o que seria. Eu tinha certeza que eu queria ajudar. Quando chegou a pandemia, eu falei, eu quero contribuir da mesma forma que eu recebia, só que eu não sabia por onde. E depois, falando, por que não dentro da área da gastronomia, dentro da área da hospitalidade, que é a área que eu trabalho, eu faço eventos gastronômicos muito grandes, porque fora da D11 eu ainda trabalho com muitos eventos, né? Eu faço ainda outras coisas. Então, hoje eu tenho muito, assim, a D11, ela faz parte da minha vida, tá? E eu não sei se eu respondi a sua pergunta, que eu acho que eu respondi. Que líder, que governança maravilhosa que a gente tem como pilar da D11. Eu acho que é muito isso, eu acho que eles se inspiram na minha história. Sim. Né? E um outro ponto, o Francisco Mendes, que é o nosso instrutor principal, ele foi um garoto da Rocinha. E ele passou por muitos e muitos anos. Ele é um dos mestres mais importantes do Brasil, hoje em dia. Legal. Sim, ele trabalhou muitos anos no Copacabana Palace, formou muitos garçons no Brasil inteiro. Então, o Francisco, ele veio nos apoiar. Então, assim, fora a minha história, todas as nossas pessoas, as pessoas que nos ajudam, que nos apoiam, são todos com uma capacitação muito grande, né? O Francisco, a gente teve uma outra pessoa que foi a Silvia, que também maravilhosa, todo mundo com nível bem grande. Então, os nossos alunos, apesar de ser curto, a gente fala que é um espaço pequeno, mas eles têm uma capacitação com muita qualidade. Muito importante esses pilares. Total. Sim, e que bom que essa rede de apoio se torna maior, significativa, quando a gente olha pessoas grandes do bem também passando ou perpassando esse tipo de conhecimento. Porque isso agrega muito, independente da posição, da cadeira, eu acho que dar o nosso melhor e receber essa qualificação da melhor maneira possível faz toda a diferença. É verdade. Claro. Zara, olha, muito obrigada até aqui por compartilhar esses 2 pilares em específico, esses 3, na verdade, né? A gente já passou pelo social, sustentabilidade também, governança. A gente vai continuar falando sobre isso, porque olhamos também para o Brasil como um todo no próximo bloco e falamos mais ainda sobre esses pontos com mais profundidade. Vou convidar quem está nos acompanhando a continuar por aqui. A gente vai para um rápido intervalo, mas no retorno a Zara conta tudo isso sobre a D11. Fica por aqui no ABCD e ESG, já já. Estamos de volta e a Zara continua aqui comigo no programa de hoje. Olha, no bloco anterior já foi muito interessante ver tudo sobre esses pilares da D11, como eles conversam com a cultura organizacional de vocês. Fiquei curiosa para saber como vocês lidam com diferenças regionais em termos de levar também essa aproximação, essa qualificação para as comunidades locais. Como é que a gente olha para o mapa do Brasil nesse sentido? Uma boa pergunta. Uma das coisas principais da D11 é justamente ela não precisa de nada muito grande, né? Para os nossos cursos, através dos nossos excelentes instrutores que nós temos e também através de um espaço que seja confortável para os nossos alunos, a gente consegue oferecer esse curso em qualquer lugar do Brasil, né? Então, assim, se a gente já tem o apoio, por exemplo, agora na Rocinha nós tivemos um apoio de uma escola, então nós demos o curso nessa escola. Se foi uma rede hoteleira que nos contratar para poder capacitar a comunidade local para depois fazer a empregabilidade, como já aconteceu no interior de São Paulo. Nós já fizemos dentro de uma grande rede
fizemos a capacitação de alguns vulneráveis, inclusive com pessoas mais velhas. A gente estava até comentando sobre isso, que é muito interessante, né? Porque hoje em dia a D11 ela trabalha a partir de 18 anos, até pelo mercado, né? Mas sem fronteiras. Né? A gente pode trabalhar no Brasil inteiro, até por essa facilidade de tempo, porque em 2 dias a gente consegue fazer a capacitação de garçons, de auxiliar de cozinha demora um pouco mais, porque é um curso um pouco mais completo. Garçom a gente tem, são 18 horas, auxiliar de cozinha a gente precisa de 60 horas. Então é um pouco maior, mas também se for pegar todos os dias e tendo um bom local, em 2 semanas a gente consegue fazer essa capacitação. Legal. E de camareira também em 24 horas a gente consegue, em 3 dias de 8 horas. Nossa, que interessante ver como cada categoria também demanda a questão de tempo, organização, da passagem do conhecimento e tudo mais, né? Agora, assim, vocês identificam alguma necessidade local ou vice-versa também acontece? Algum hotel ou algum local observa que precisa dessa qualificação que vai ajudar no entorno, na comunidade e acionam vocês? Como funciona esse tipo de contato, essa troca? Tá. Como que funcionou até hoje? Muitas vezes os hotéis, eles não têm essa capacitação de base. Né? Eles geralmente, quando eles fazem a contratação, por exemplo, eu vou dar um exemplo estranho, mas, por exemplo, garçom. Não existe um curso de garçom. Existe, assim, mas, por exemplo, muito superficial. Tá? Dá um curso mais elaborado, como o nosso, como o da D11. Então, muitas vezes, eles não sabem nem a diferença, é engraçado falar, do que é chuchu e pepino. Né? Então, assim, tá dentro da gastronomia e não sabe o que é uma coisa ou outra. Isso eu falo porque os próprios gerentes de hotéis já conversaram isso com a gente. Né? Então, é complicado. Então, a D11 fazendo essa capacitação de base, para eles é muito importante. Então, muitas vezes, assim, dentro da comunidade, eles falam, a gente não consegue reter essas pessoas, porque eles chegam lá e eles ficam desmotivados. Então, quando eles passam por uma capacitação como a nossa, eles já se sentem mais capacitados. Por quê? Porque eles têm a parte do acolhimento que eu te falei. Legal. Porque, geralmente, eles chegam num grande hotel 5 estrelas. Eles não se sentem parte. Ficam intimidados. Eles ficam com vergonha, eles não se acham capazes de estar lá dentro, eles ficam extremamente envergonhados e não falam que não tem roupa para chegar numa entrevista, entendeu? Então, assim, a D11, ela fortalece, ela traz, como nós falamos no início, ela traz toda essa autoestima para eles, em primeiro lugar, depois faz a capacitação e quando eles vão fazer a entrevista já chega com currículo, já chega com dignidade. É diferente. Né? Então, quando eles chegam lá, é completamente diferente de chegar um menininho, assim, um mocinho de 18 anos, de chinelo, de camisa do time. A gente fala, não pode fazer isso. A gente explica como que ele deve ir vestido, como que ele deve se portar. Até isso, né? Porque muitas vezes eles não têm muita noção. Então, toda essa parte de orientação nós damos também. É importante, porque faz a diferença no todo, no né? todo. Desde a autoconfiança, a começar por ela, na verdade. Isso, né, cara? total. Nossa, você falou da questão geracional, também fiquei curiosa para saber, porque a gente fala muito de diversidade e inclusão cada vez mais no mercado de trabalho e essa conversa entre gerações também no mesmo ambiente é muito bem-vinda quando, com sabedoria, a gente consegue administrar e também, né, equalizar aí as diferenças que podem ser complementares. Como é que a gente vê isso no quadro da D11? Foi muito interessante essa pergunta, porque nesse último curso que nós fizemos, tinham 3 pessoas mais velhas mesmo, com quase 60 anos, né? Geralmente, as pessoas não gostam muito, só que para nós não. Eu acho que pelo contrário, cada vez a gente o Brasil está ficando cada vez com pessoas mais idosas e precisam trabalhar. Sim, né? longevidade. Tem que exatamente, essa longevidade está aí, né? Cada vez mais, está invertendo a pirâmide, todo mundo sabe disso, né? E então com isso
poder dar oportunidade para pessoas mais velhas. Tinha agora na Rocinha uma senhora, não era senhora porque ela não tinha 60 anos, é a senhora só depois de 60, né? Mas ela tinha quase isso, estava extremamente feliz, empolgada de fazer o curso. Nós oferecemos 2 hotéis para ela fazer entrevista no Rio. Eu tenho até que perguntar, eu acredito que ela tenha sido contratada. Ai, sim, merecido. E um venezuelano, esse tinha assim na faixa de uns 58 também. E porque nós, além da comunidade, nós fizemos a capacitação também de 10 venezuelanos refugiados. E entre eles tinha esse de 50 e poucos anos também, Ramon. Era o nome dele, não me esqueço. E o Ramon, ele também estava super feliz de poder estar fazendo com essa idade. Sim, então, para a D11 não tem problema. E não tem fronteiras também, porque não essa questão dos refugiados também é muito bem-vinda, né? Quando a gente olha o Brasil como realmente portas abertas para o recebimento desse tipo de comunidade também, que precisa se capacitar e que agrega para o mercado de trabalho brasileiro. Nossa, sim. E não vai ser o primeiro, porque esse, na verdade, foi o primeiro e nós já estamos em contato com a ONU, né? A ONU que a gente está fazendo essa parceria com a ONU e para continuar. Ai, que interessante. Sim. Que bom. Mais uma expansão. Sim. E mais um impacto positivo, porque com certeza. A comunidade realmente precisa desse olhar. A gente vê muitos registros de pessoas que chegam no Brasil, que não tem para onde ir, que não sabem nem por onde começar a reconstruir a vida. Sim. E nada melhor do que começar pela dignidade do trabalho. Com certeza. A questão da língua. Tem algum ponto também que vocês olham com atenção, do espanhol para o português? Foi interessantíssimo, porque nós estávamos extremamente preocupados com isso nessa última capacitação e não. Os nossos auxiliares não, os nossos, por exemplo, Francisco, que deu o curso, eu, entre outras pessoas que falaram lá, a gente fala devagar, a gente pergunta se eles estão entendendo ou não. Levaram numa boa, foi excelente. Inclusive, uma das meninas, a Lanes, vou até falar o nome, ela saiu de lá 2 dias depois. Ela foi empregada numa excelente rede de hotéis do Rio de Janeiro e, assim, só agradeceu, chorou para D11 e falou que mas é muito emocionante, assim, para nós, sabe? Termos isso. E, assim, principalmente por causa da língua. E não teve problema, eles realmente saíram. É lógico, não é 100%, o nosso material é português. Sim. Mas eles estão aqui, eles já chegaram na fronteira 2 meses atrás, eles têm aulas que a própria ONU oferece. Então, eles já tinham um certo conforto. Sim, um certo conhecimento ou até intimidade com a questão, tipo, cultura brasileira. É isso. Sim. Quando a gente olha para futuro, médio e longo prazo, planos que vocês possam ter no radar, como é que a D11 olha? Tem novidade que você pode compartilhar com a gente? Segue no mesmo ritmo? Qual o olhar da empresa? Não, para o ano que vem, o nosso plano é expandir bastante, né? Inclusive com essa parte de refugiados. Para nós é muito importante, né? Dentro das comunidades. Dentro do Rio de Janeiro, a gente quer expandir além da Rocinha para o Vidigal, que é um morro ali do lado. Sim. Tem o Santa Marta também, que fica em Botafogo. São já comunidades que nós já temos entrada, queremos fazer já para o ano que vem. E assim, espero crescer bastante, né? Ai, que bom. E é isso. Parabéns, Ara. Olha, o programa está chegando ao fim já, quase minuto final, mas antes vou deixar o espaço aberto para sua mensagem, para sua dica, enfim. Pode ficar à vontade, o espaço é seu para mensagem. Tá ótimo. Eu queria agradecê-la, em primeiro lugar, né, por estar aqui falando um pouco mais da D11. A gente não fala que não somos uma ONG, é um movimento social, tá? E para que cresça, realmente a gente precisa de apoiadores. Claro. Né? Porque até hoje foi um trabalho muito de parcerias, mas para que continue crescendo e tudo mais, precisamos que que empresas nos apoiem, que conheçam mais o nosso trabalho. Estamos abertos, nós temos o site, né, que é D11 Brasil, o Instagram também D11 Brasil. Lá tem os nossos telefones e tudo mais. Podem nos conectar
vai ser um prazer falar com quem quiser nos apoiar. Ai, que ótimo. Eu espero que muitas pessoas possam se inspirar, se conectar com o propósito de vocês. Fica, então, esse espaço que você abriu de conexão do site, também redes sociais. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Por compartilhar a sua história, por compartilhar essa causa que você traz aí benefícios para pessoas que precisam e que são dignas mesmo de uma vida, de recomeçar, enfim, de poder ter o trabalho e a vida reestruturada. Zara, parabéns. Obrigada. Obrigada. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. Lembro que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.